mas eu quero, Senhor. Eu quero mudar, eu quero melhorar. E para isso estamos reencarnados. Reencarnação é tratamento. E nós estamos em tratamento. Cada dia da nossa encarnação é um dia de tratamento. Nesse tratamento, nós temos estes invisíveis que os olhos não alcançam, mas que nós sabemos que estão conosco, que querem nos ajudar, que estão comprometidos com isto, mas não vão fazer a nossa parte. Não vão conter as nossas tendências por nós. Vão nos dar, às vezes, para nós termos sustentação para lidarmos com o problema, às vezes nos arranjam outro problema. Porque às vezes ficamos tão sofridos com uma determinada coisa que eles nos arranjam outra coisa, para nós ficarmos preocupados com duas coisas ao invés de uma, para dar uma diluída naquela. Porque se nós ficarmos 100% concentrados naquele problema, a gente não suporta. Aí eles nos trazem outro problema. E o que não falta nesse mundo são problemas. Eu poderia dar aqui uma lista de problemas. Né? Então, às vezes, um filho fica doente, eu quebro um braço, ou eu fico doente, que seja uma gripe forte. Às vezes, uma gripe nos faz ficar em casa uma semana ou 3 dias, e é um momento que eu não estou bem, mas que eu tenho tempo para pensar, eu não estou indo, né, aqui ou lá, e aquilo me ajuda. Então, às vezes, eles nos dão assim, olha, agora você vai parar, vai dar uma parada e vai pensar. A questão é nós termos olhos de ver, ouvidos de ouvir, e aproveitarmos essas oportunidades. Porque, às vezes, a gente pode dizer assim, eu não tenho tempo. Aí vem o anjo da guarda e fala, espera aí que eu vou te ajudar. Aí o anjo da guarda vai lá, pede lá em cima, aí ele está dizendo, não tem tempo. Posso fazer assim, ajudar para dar uma paradinha? Pode ir lá, quer ajudar seu tutelado? Vai lá, ajude sim, a dar paradinha. Aí ele vai nos ajudar a dar a paradinha. Aí a gente vai fazer o quê com aquele tempo? Eu disse que eu não tinha tempo, agora eu tenho tempo. Mas eu estou sofrendo com essa gripe. Meu problema era tempo. E aí eu tenho tempo. Tá bem que o tempo veio com uma gripe. Mas veio o tempo, não veio? A gente, quando vê aquele copo na metade, ele está meio cheio ou está meio vazio? Né? Como é que está a minha vida? Ela está meio boa ou meio má? A vida é abençoada pelo próprio fato de estarmos aqui. Um número incontável de espíritos, pessoas, não é? Porque espíritos todos somos pessoas, somos seres humanos, se envolveram conosco, no caso, no nosso projeto reencarnatório. Então, nós tivemos um planejamento, olha, assistam lá o seminário dos mensageiros, que mostra como nós nos preparamos para chegar aqui, como há um investimento de recursos, como estávamos falando, né, daqueles recursos, recebemos recursos que trazemos para uma encarnação, porque se fosse só os nossos pobres recursos, o que a gente ia poder fazer? Talvez muito pouco, quase nada. Mas a espiritualidade nos oferece recursos inúmeros para que nós possamos dar conta dos desafios que elegemos como principais a serem enfrentados nessa encarnação. Mas não só. Também, ao reencarnar, nós somos acompanhados diariamente em todas as nossas necessidades. Mas, de novo, não vão fazer por nós. Então, às vezes, a gente pode dar uma desviada e se sentir meio enfraquecido. Às vezes, vem situações para que eu busque em mim
força que eu não imaginei que tinha. Às vezes, vem situações para que eu vá fazer aquele processo de autodescobrimento, de autoconhecimento e reconhecer em mim todas as potencialidades que me são naturais como um filho de Deus. Ah, mas eu sou um filho de Deus que deu errado. Não é, por uma única razão. Porque não existe um filho de Deus que nasceu para dar errado. Podemos pensar no pior ser humano que a humanidade já conheceu. Ele nasceu para dar certo. E muitos de um passado longínquo que nós conhecemos como pessoa, olha, um espírito que é citado nas obras da médium Ivone do Amaral Pereira, é a rainha de França, a rainha da noite de São Bartolomeu, Catarina. A rainha Catarina de França. É Catarina, não é? O nome dela? Catarina. E ela, veja, ela foi responsável pela noite de São Bartolomeu, onde o rio Sena ficou tingido de vermelho, do sangue dos huguenotes, dos protestantes que foram mortos em Paris por ocasião do casamento da filha de Catarina com um protestante. Então, eles receberam milhares de protestantes em Paris e Catarina promoveu aquele genocídio. E o que conta no final? O que o nosso doutor Bezerra de Menezes conta no final? E estamos falando do livro Nas Voragens do Pecado. Do espírito Charles, pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. O que ele diz no final do livro? Ele diz que esse espírito, que foi Catarina de Médicis, que esse espírito, depois já de 4 séculos, que ele estava em plena regeneração. Veja, claro, precisamos de tempo. Mas era um espírito que se desviou, era um espírito equivocado, talvez um espírito provavelmente muito infeliz, que reconheceu, porque para melhorar, como ele diz, não é? Estar em franca recuperação, é porque reconheceu que não estava bem. E aí, ao reconhecer-se caído, exatamente aqui, no nosso, como o menino, né, está caído, embora ele não tenha caído, porque disse assim, vou cair aqui, vamos pensar, talvez a melhor figura fosse mesmo Pedro, que estava lá andando sobre a água e duvidou dele mesmo, não é? E nisso afundou, e quando afundou, Jesus estende o braço e o tira da água. Então, toda vez que nós reconhecemos o nosso equívoco, seja em que campo for, equívoco aqui, do uso do nosso livre-arbítrio, nós podemos estender, reconhecendo o nosso erro, e ao estendermos a mão e pedirmos ajuda para retomar, mãos não ficarão para nos ajudar. E aí precisamos confiar. Mas isto não vai se dar de forma automática e mágica. Haverá um trabalho como é um trabalho quando estamos internados tratando uma doença. Quantos recursos hospitalares são demandados na presença de médicos, enfermeiros, remédios, exames, às vezes cirurgias, para que a saúde volte? Então, da mesma forma, quando nos percebemos em erro e reconhecemos isso, começamos uma retomada num processo de restauração e de retomada ao nosso caminho de progresso natural, de evolução natural, como a Rita bem falou, não é? Dessa construção individual que nós vamos fazendo espiritualmente e moralmente.